reservatórios em concreto armado. É um assunto relativamente simples. Simples porque a gente vai fazer, né, um cálculo de reservatório de forma manual. Então, esse cálculo de forma manual, ele naturalmente precisa de algumas simplificações. A gente faz, mas dentro de estruturas usuais também, como a gente sempre tem feito, eles não são tão significativos. Do ponto de vista assim, não prejudica o dimensionamento. Então, como já estava até dizendo aqui, ó, em virtude do caráter tridimensional das construções, se a gente não fizer uso de programas de computadores, o projeto estrutural é impraticável se a gente não fizer simplificações, é o que a gente vai fazer aqui para dimensionar. Então, vamos começar com a classificação dos reservatórios. Uma classificação aqui. Então, a gente vai ter considerado aqui reservatório, a gente vai ter reservatórios elevados, como o próprio nome diz, né? Eles ficam elevados em relação à estrutura. Pode ser elevado isoladamente da estrutura ou elevado na cobertura da estrutura. O fato é que, como ele é elevado, ele não tem nenhum apoio no solo, por exemplo. Ele não é enterrado como o outro que a gente vai ver, tá? E tem então, como já falei aqui, tem também os reservatórios apoiados. Então, normalmente eles são apoiados no solo. E temos também os reservatórios enterrados. Pode ser, por exemplo, com ou sem tampa. Quando eu digo tampa, estou dizendo a laje superior mesmo do nosso reservatório. Então, por exemplo, se você pegar um reservatório enterrado sem tampa, ou poderia ser até os outros aqui, o reservatório superior ou apoiado. Quando eu digo que ele é com tampa ou sem tampa, um reservatório sem tampa, por exemplo, poderia ser uma piscina. Piscina, o que é uma piscina? É um reservatório de água, sem a tampa, sem a laje de cima do reservatório. Logo, ela é reservatório, sem tampa. Então, poderia ser enterrado ou apoiado, todos eles com ou sem tampa. Se for sem tampa, normalmente é uma piscina. Tá? Então, eu tenho aqui o reservatório, então, um desenhozinho, um reservatório elevado, como eu falei, com estrutura isolada da estrutura própria só para o reservatório. Ele não está numa edificação. Ele está isolado. É comum esse tipo de reservatório aqui, certo? Então ele não tem apoio a não ser nas próprias vigas e pilares que sustentam ele aqui numa altura qualquer. Essa altura aqui existe, né, para ganhar pressão hidrostática para abastecer para ganhar pressão para abastecer, por exemplo, uma residência, uma indústria ou até mesmo um bairro, dependendo do porte desse reservatório aqui. Ou, como a gente vai fazer na disciplina aqui, a gente tem um reservatório elevado no alto de uma edificação qualquer aqui. Ó. Esse reservatório de concreto, então, tem a função de abastecer a edificação. É muito comum eu ter no prédio um reservatório enterrado, dependendo da posição dessa edificação na cidade. Às vezes, né, é difícil o abastecimento direto no reservatório aqui, questão de pressão disponível na rede. Então, o que se faz? Se constrói um reservatório enterrado, acumula água nele aqui é muito mais fácil abastecer ele, acumula água, e daqui se faz o bombeamento para o reservatório superior. Então, numa edificação é comum eu ter os dois tipos de reservatório, tanto o elevado quanto o enterrado. Ok. Então,
é comum ter esses dois tipos de reservatório nas edificações. Então, o reservatório apoiado, como o próprio nome diz, né, ele já é apoiado, por exemplo, aqui direto no solo. Reservatório apoiado no solo. Ou ele pode ser parcialmente apoiado, vamos dizer assim, ele tem par ou semi-enterrado, parcialmente apoiado ou parcialmente enterrado. Está vendo? Aqui está o nível do solo, então daqui para baixo ele está em contato com o solo na lateral. Daqui para cima ele não tem contato do solo. E isso, claro, vai influenciar completamente nas ações atuantes, que a gente já vai ver como funcionam daqui a pouco. O reservatório apoiado, ele não é muito utilizado em edificações. Por quê? Porque normalmente o reservatório ele tem um volume razoável. Então, se colocar ele apoiado assim, ele ocupa uma área, né, já que ele está lá no chão, ele ocupa uma área considerável que poderia ser aproveitada para outra coisa. Então, já que ele está no solo, a gente acaba enterrando ele em edificações. Mas, por exemplo, estações de tratamento de água, né, estações não. Essas empresas de saneamento, né, por exemplo, como o SAAI, elas usam um reservatório apoiado, às vezes, por questão de ter uma pressão disponível maior. Então, isso pode acontecer sim. Apesar de não ser comum o uso de reservatório em edificações, né, empresas de saneamento, por exemplo, usam eles para ter uma pressão disponível talvez maior de água, certo? Pessoal, vou pedir para tentar falar por áudio mesmo, porque eu sempre costuma dar problema no bate-papo aqui. Quem conseguir. Não, deixa ativado. Para mim até que tá baixo. Deixa o áudio desativado. E se quiser falar, fale pelo... Abre o áudio e fala, não tem problema me interromper não. Mas aí falou, desativa de novo. Ok? Voltando aqui então, tem um reservatório enterrado, como o próprio nome diz. Também fica fácil. Ele está enterrado. Então, ele pode ser aqui no nível 0 aqui do solo, ou ter uma camada de solo por cima aqui, isso faz toda a diferença também. O reservatório enterrado é comum lá, por exemplo, na garagem, no pavimento de baixo, como eu falei. Por quê? Porque é mais fácil de abastecer de forma direta pela água proveniente, né, do sistema de tratamento. Por exemplo, aqui em Viçosa do SAAI, que eu preciso de menos pressão. Eu encho esse reservatório e depois eu jogo ele para o reservatório superior. Lembrando que possivelmente vocês já viram isso em instalações hidráulicas. Eu tenho o reservatório inferior, eu tenho o que a gente chama lá de CD, que é o consumo diário de água, e aí eu posso querer armazenar, por exemplo, 2 CDs. Ou seja, o que eu estou fazendo? O meu prédio ele vai ter água estocada, vamos falar assim, para 2 dias. Se eu tiver 2 dias sem abastecimento, eu vou ter lá 2 dias de água no meu prédio. Agora, se eu tenho um reservatório, como a gente fez aqui no slide anterior, viu aqui anteriormente, eu tenho um reservatório enterrado e outro reservatório elevado, não significa que eu tenho que ter 2 CDs aqui e 2 CDs aqui, porque aí na verdade eu teria 4. Então eu pego esses 2 CDs e divido. Talvez eu ponho aqui 60% aqui e 40% aqui do volume total que eu calculei para 2 CDs. Ah, não, 2 CDs é muito, vou botar 1,5, vou botar 3, não sei. Acho que 2 é um valor razoável. Eu confesso que não lembro exatamente os valores indicados lá na disciplina de instalações hidráulicas, mas 1 CD eu acho pouco. Deixaria pelo menos 2, 1,5, e aí deixo um pouco mais embaixo, um pouco menos em cima aqui, nessa proporção. Você estimou o volume lá. O volume
vai ser 20 mil litros de água. Então, dos 20, isso aqui corresponde, por exemplo, aos 2 consumos diários, 2 CD. Aí dos 20 mil, você vai fazer um reservatório que caiba 60% disso embaixo e 40% disso em cima, certo? Então seria aqui 12 mil embaixo e 8 mil em cima, ok? Alguns detalhes que a gente tem nos reservatórios de concreto armado são o seguinte: eu tenho aqui a direção transversal, direção longitudinal, eu tenho essas aberturas, que é importante a gente lembrar para não confundir, que essas aberturas aqui, ó, são aberturas para serviço. Por exemplo, uma entrada aqui, aí aqui eu coloco uma tampa da abertura para ter acesso, pelo menos 70 centímetros, para alguém entrar aqui, fazer uma manutenção, mexer numa boia ou qualquer outra coisa. Então essa tampa aqui é a tampa da abertura. E aí é muito comum quando a gente está falando do reservatório, quando eu estiver falando de tampa do reservatório, não é dessa tampa que eu estou falando. Quando eu estiver falando de tampa do reservatório, eu estou falando dessa laje superior aqui, ó. Tá? Então eu falei, a tampa do reservatório é a laje superior do reservatório e não a tampa do acesso para manutenção do reservatório. Ok? São coisas diferentes. Tá? E aqui eu tenho, por exemplo, uma seção horizontal do reservatório. Eu fiz uma seção horizontal onde eu tenho as paredes. Eu fiz um corte aqui, ó. Estou olhando de cima do meu reservatório sem a tampa, ou seja, tirei a laje de cima do reservatório. E estou enxergando ele por dentro, olha. Então eu tenho as paredes. O que aconteceu nesse reservatório, que é bem interessante de se fazer? Eu tenho eu tenho uma divisória, ou seja, eu tenho dois compartimentos diferentes para armazenar água. Isso é interessante, principalmente quando o seu volume de água é muito grande. Pensa, se você tiver que fazer manutenção no reservatório, você tem que esvaziar todo o reservatório para limpar. E como ele é grande, pode demorar a limpar. Com essa divisória, o que você pode fazer? Você pode limpar, esvaziar essa região, limpar ela, enquanto isso essa aqui continua funcionando. Terminou de limpar essa, enche essa aqui de novo, esvazia o lado de cá e limpa de cá. Então, toda vez que você fizer um reservatório, é muito interessante que se faça com essas duas, com pelo menos duas divisões aí. Se for muito pequeno, né, não precisa. Lembrar que a gente estimou aqui 8 mil litros, se não me engano. Eu supus que fosse 20, né, o total. Em cima aqui ia ter 8 mil, você podia fazer aqui com 4 mil. E é esse outro lado aqui também com 4 mil litros cada um. Se tiver que lavar um lado, esvazia 4 mil, mantém o outro funcionando. Terminou, volta para cá. Certo? O Lucas conseguiu entrar aí. Beleza. Outros detalhes que a gente tem aqui, só para relembrar. Outros detalhes que a gente tem aqui, tem a tampa. Então eu tenho a espessura da tampa aqui que eu chamei de H3. Lembra, a tampa é uma laje. Tem a parede, que também é laje. Tem o fundo, que também é uma laje. Ou seja, um reservatório nada mais é do que várias lajes engastadas ou apoiadas entre si. A gente vai verificar isso daqui a pouco, mas são lajes. É um prisma aí que a gente vai ter que calcular todos eles. A laje da tampa, ela varia de 7 a 10 centímetros. Isso é norma? Não, não é norma. Por quê? Dependendo da situação, a gente já vai ver daqui a pouco, pode ser que esse 10 aqui não dá nem conta. Pode ser que eu precise de mais. Mas pelo menos 7 ele vai ter que ter. Até porque lá na NBR 6118, ela até fala assim, ó, o menor H para laje é 7 centímetros, se for laje de cobertura e não em balanço. Então vamos pensar no reservatório elevado, essa laje aqui, se for elevada, ela está lá na cobertura, não tem acesso a nada, não precisa ser uma laje grande. Pode ser uma laje pequena, de 7 centímetros. Agora, por outro lado, dependendo da carga que tiver aqui em cima, eu vou precisar de uma laje bem maior.
As paredes, né? Eu tenho aqui, ó, a parede do reservatório, não ficou aqui, ó, H1 e H2, o H1 não saiu. Elas variam aqui de 12 a 15 centímetros. O H1, por exemplo, entre reservatórios aqui, poderia usar até de 12 a 15. O H2, que é o fundo, de 15 a 20. Sendo bem honesto aqui, ó, 15 é um número muito bom para começar a pensar nas paredes, exceto da tampa, nas lajes, exceto da tampa. Por quê? A água, ela tem cloro, ela pode ter outros elementos químicos e vai estar sempre úmida, aí esvazia, enche de novo, esvazia, enche de novo, ou seja, o nível da água fica variando. Isso é um pouco ruim para o concreto. Vamos dizer assim, na verdade é bastante agressivo ao concreto. Então, é ideal que eu tenha cobrimentos maiores. Para garantir o que? A durabilidade. Lembra? Durabilidade. Se eu tenho cobrimentos maiores para garantir a durabilidade, se eu usar uma laje de 10 centímetros, boto lá cobrimento de 3. Então eu vou fazer só um cortezinho aqui, ó. Tem uma laje de 10 centímetros. Se eu botar cobrimento de 3, aí tem a armadura aqui. Vamos pensar que a armadura está nesse sentido aqui. Esse aqui é 3. Né? E eu vou ter a armadura sempre quase praticamente nas duas faces. Tá? A gente já vai ver isso mais adiante. Do lado de cá também é 3. Então 3, 3, 6. Sobrou o quê? 4 de concreto só. Muito pouco. Então por isso que a laje do fundo, a laje lateral aqui, o ideal é que tenha pelo menos 15 centímetros para garantir para eu poder usar um comprimento maior e garantir uma durabilidade também mais elevada para os reservatórios. Tá. Outros detalhes que vocês viram até aqui nos slides anteriores, ó, a gente vai ver com detalhes maiores agora. Outros detalhes são esses aqui, tá vendo? Que tem esse chanfro aqui, ó, entre a tampa, a parede e o fundo. Ó. E olhando de cima, no slide anterior também tinha. Esse aqui eu estou olhando o reservatório de cima sem considerar a tampa. Olha só, também tem aqui também tem aqui esses chanfros, ó. Estou olhando de cima, tirei a tampa do reservatório olhando. Tem chanfro, então, entre as paredes na lateral, tem chanfro entre a parede e o fundo. Esses chanfros, na verdade, a gente chama de mísulas. Essas mísulas, elas ajudam consideravelmente nos reservatórios. Por exemplo, elas têm a função aqui, ó, elas aumentam o engaste entre as lajes. Pensa, aqui olhando de cima, uma parede, outra parede. Quando eu coloco essa mísula aqui, eu aumento essa área de concreto, então eu facilito o engaste aqui, ó, entre as lajes. Então eu diminuo consideravelmente a possibilidade de ter uma fissura aqui, ó, nessa região. Mesma coisa vale aqui, ó. Esse aqui, se fosse uma quina viva, seria alguma coisa assim, ó. Então, existe a possibilidade maior de ter fissura aqui. Oi? Tem. Tem a ferragem aqui, ó. Só para você ver, vou fazer do lado de cá. Eu vou colocar uma ferragem aqui nessa mísula, mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer na outra que fica melhor. Só um instante. Aqui, por exemplo, além das outras, vão ter outras barras, mas além das outras barras, que a gente vai calcular ainda, eu vou ter uma barra aqui, ó.
ok? Vou ter uma barra aqui, certo? Ficou torto aí, mas é mais ou menos isso. E tem outras barras também, a gente vai ver mais adiante quais são outras barras. Então é importante que a gente tenha essas paredes, essas mislos aí. Tem aqui as dimensões médias dela. Varia um pouco de acordo com a espessura da parede também. Né? De 15 a 20 centímetros mais ou menos, que a gente vai usar as mislos. Tá. Então, vamos começar a ver aqui que tipo de ações atuam nos reservatórios. Essas ações vão variar em função também da condição do nosso reservatório, que a gente acabou de ver ali, que é se ele é elevado, se ele é enterrado, se ele é apoiado. Quando eu mexo a bolinha aqui, aparece o mouse mexendo aí, vermelhinho. Estão vendo o mouse mexendo aí? Beleza, valeu. Então, olha, as ações que atuam nos reservatórios, paralelepipédicos, né, variam de acordo com suas posições em relação ao nível do solo. Por exemplo, reservatório elevado. Lembra? Ele é elevado, ele não está apoiando em nada a não ser nas vigas aqui, lá no topo, por exemplo, da edificação. O único apoio dele é esse. Então, quais são as cargas que atuam? Olhando ele de lado, ou seja, fazendo um corte no meu reservatório, eu tenho a laje da tampa aqui. Qual é a carga que atua na laje da tampa? Sobrecarga. Que seria o quê? Seria o peso próprio. Seria um revestimento, pensa lá. O peso próprio de concreto seria o revestimento que você colocar em cima dele, por exemplo, uma impermeabilização para não infiltrar água de chuva. Vamos pensar no caso maior aqui, que é o reservatório na cobertura, mas é um reservatório grande, você vai usar essa cobertura ainda para instalar algum equipamento em cima desse reservatório. Se for equipamento pesado, tem que considerar ele. Mas usualmente, reservatório elevado, a sobrecarga na tampa é só concreto, que é o peso próprio, e os revestimentos, além de uma possível impermeabilização, que também pesa, certo? Então, e qual é o sentido dessa carga? É aqui, ó, de cima para baixo. Aí nas laterais, o que acontece na parede? É um corte vertical aqui, ó. Na parede tem um empuxo de água. E aí agora sim, ó, é uma carga triangular. Faz sentido? Faz sentido. A água, se a água está aqui o nível da água. Então, nesse ponto aqui, a carga é muito menor do que nesse ponto aqui, ó. Então, aqui é um carregamento triangular. Até hoje a gente não tinha calculado nenhuma laje com carregamento triangular. Naquelas tabelas do Pinheiro que a gente usa, do Libano Pinheiro, tem lá tabelas para cálculo de momentos em laje com carga triangular. A gente nunca tinha usado, agora vai precisar usar elas. Por quê? Porque a água é carregamento triangular. E no fundo? O que acontece no fundo? No fundo também tem a carga da água. Além do peso próprio. Tem o peso próprio do fundo? Tem, do concreto. Mas tem também a carga da água aqui pesando para baixo. Só que diferente da parede, claro, ela é constante. O nível da água está aqui. Então, não é triangular, ela é distribuída uniformemente pelo fundo. Ok? Na parede, aí pensa, por exemplo, você está aí na sua casa, né? Ou no seu quarto, na sala, onde você estiver. Oi. Não conseguiu agora ou não? Essa aqui, ó. Ó. Essa aqui. Não, não tem alvenaria não, senhor. É tudo de concreto. Tem alvenaria? Não. O reservatório está apoiado numa laje, numa viga. Isso aqui, ó. É elevado, ó. O fundo do reservatório não pode ficar em cima da laje, não. Tá. Tá vendo, gente? Olha aqui, ó, o fundo do reservatório ele tá aqui, ó.
Ele não apoia na laje, porque se ele apoiar na laje, essa laje aqui vai virar fundo do reservatório. Se quiser fazer manutenção nesse reservatório, como é que fica? Então, você eleva ele, não apoia ele não. Esse aqui tem que ter uma altura até, sei lá, razoável aqui, para ter uma manutenção, possibilitar entrar alguém aqui embaixo e fazer uma manutenção. Ok? Oi. Hum. Aonde? Não, também não entendi essa pergunta, não. Hum. Peso da parede, o peso da parede vai influenciar na viga onde ela está apoiando. Só isso. Por exemplo, vou lá tentar fazer meus desenhos aqui ótimos de 3D. Esse aqui é o nosso reservatório, ó. Então essa parede aqui, por exemplo, ó, ela vai jogar uma carga aqui, ó, mas aqui embaixo eu tenho, por exemplo, um pilar aqui, tem outro pilar aqui, ó, que está sustentando o reservatório. Então essa parede aqui joga carga onde? Na viga que está apoiando o reservatório. Do outro lado tem outra viga aqui, o reservatório aqui, e outro pilar aqui. Então a parede joga carga onde? Na viga, que suporta o reservatório. Entendeu ou não? Beleza. Então, é isso. E aí, por que a carga é triangular? Só fazendo um pedaço da parede aqui, ó. Ficou meio torto aí, mas tudo bem. A água estando aqui, ó, a carga é isso aqui, ó, na parede do reservatório. Não tem porquê ela ser constante, ó. Aqui, o que tem de água em cima desse ponto aqui? Nada. Então ela é zero aqui. Eu vou abaixando aqui, ó, na parede. Cada vez que eu fico mais baixo, tem mais água em cima. Por isso que a carga vai aumentando linearmente aqui, triangular. Agora, olhando de cima, pensa, ó, você pegou o reservatório de concreto, tirou a tampa dele. Tirei a tampa e olhei por cima dele. Então, eu estou enxergando isso aqui, ó, igual você está aí no seu quarto, na sua sala, onde for. Você tem 4 paredes, provavelmente, aí de cada lado. Então, imagina que você está dentro dessa parede. O que está acontecendo com a água? Ela está fazendo força para fora. Ela está empurrando, ela quer abrir, ou pensa numa caixa de papelão. Você pega uma caixa de papelão e enche de água. O que a água tende a fazer? Ela tende a empurrar a parede para fora. É o que está representado aqui, ó. A água jogando a parede para lá, jogando a parede para cá, jogando a parede para lá, para cá. Ó. Então esse é o sentido de um reservatório elevado. É isso, a água tende a empurrar as paredes para fora, ok? Imagine isso dentro de uma caixa de papelão mesmo. Tá? Esse é o reservatório elevado. Agora, o que acontece, por exemplo, num reservatório apoiado? Se ele está apoiado sobre o solo. Então, aqui, ó, esse aqui é o meu nível do chão, ó. É o chão. Nível 0. Está lá no chão. Não está mais na cobertura. Esse aqui é o nível do chão. Ficou parecendo uma carinha aqui, né? Mas tudo bem. Como que funcionam as ações do reservatório? Ainda assim, meio parecido, olha. Sobrecarga. Na tampa, isso é um corte vertical de novo. Na tampa, de novo, é o peso próprio, é um revestimento. É essa carga aqui para baixo. Ó, peso para baixo. Esse é o sentido da carga. E uniforme. Distribuída de forma uniforme aqui, ó. Na parede, mesma coisa, ó. Na parede do seu reservatório, imagina de novo uma caixa de papelão cheia de água. A água tende a empurrar a parede da caixa para fora. Só que na vertical aqui ela é triangular. A carga aqui é menor do que a carga aqui. Ela aumenta porque o H da água vai aumentando.
E no fundo, o que acontece? Aí aqui tem um negócio um pouco diferente que vale a pena chamar a atenção. Inclusive tem o texto embaixo escrito. Olha só. Para o reservatório cheio, ou seja, estou pegando um reservatório apoiado, considerando ele cheio de água. Porque uma hora ele vai estar vazio também, né? Vazio. Mas ele cheio de água, a concomitância, ou seja, acontece ao mesmo tempo, é isso aqui que isso quer dizer, da ação devido à massa de água e à reação do solo. Ou seja, eu tenho o peso da água para baixo aqui e tenho a reação do solo para cima. Tem as duas coisas ao mesmo tempo, porque tem a água pesando aqui, só que a hora que esse fundo entra em contato com o solo tem uma reação de apoio para cima. Então, a carga que eu vou considerar nessa situação aqui do reservatório apoiado no solo tem que ser considerada a reação tem que ser considerado o peso da água e a reação do solo. Tem que fazer diferença. Um menos o outro. O que vencer a briga, eu considero. Eu estou dizendo aqui, ó, no caso mais comuns, é muito mais comum a reação do solo no fundo ser maior do que a ação da água. Então acaba que a resultante dessas ações, peso da água e reação do solo, quem vence aqui é a reação do solo. Ele dá um esforço para cima, no fundo do seu reservatório. É como se ele tentasse estufar o solo aí e romper, estufar a tampa do fundo, vamos dizer assim, a laje do fundo, não a tampa. Ele tende a estufar a laje do fundo e romper o seu reservatório. Certo? Olhando de cima agora, de novo, pensa, você pega o reservatório e tira a tampa dele, a sua caixa de papelão de novo. Independente se ele é apoiado ou não, o que acontece dentro aí? A água dentro da sua caixa de papelão, que a gente está simulando ser um reservatório, vai empurrar a parede para fora aqui, vai empurrar a parede para fora em todos os sentidos, de forma uniforme. Se eu estiver olhando de cima, de forma uniforme. Entendido até então? Alguma pergunta? Beleza. Ah, e se fosse vazio? Se fosse vazio, não teria essa aqui, ó. Aí ia ser só o solo mesmo. Até teria uma cargazinha pequena aqui, só que seria equivalente só ao peso próprio do fundo do reservatório. Agora, o reservatório enterrado é o mais chatinho de calcular. Porque ele você sempre vai ter que verificar as duas condições, cheio e vazio. Não tem como fugir disso. E a gente já vai ver agora por que eu não posso considerar ele somente cheio e somente vazio. Porque pensa comigo aqui, ó. Vamos lá. Oi. Não, não precisa. Você vai fazer a laje, não. A laje inteira apoiando no solo. É como se, é uma laje que vai distribuir a carga para o solo. Concorda comigo? Se eu fizer a viga, eu estou diminuindo a área de apoio no solo, é até pior. Porque pensa, força, ó, tensão é força sobre área. Então, até fazer aqui, ó. Exato. Ó. Eu vou ter o quê? A carga F do reservatório dividido pela área. Então, a área do fundo do meu reservatório aqui, ó, o fato dela ser grande vai gerar uma tensão pequena. E isso é bom. Por quê? Porque aí eu evito o meu reservatório afundar. Se eu colocar só viga, a área de contato vai ser a área da viga, é bem menor. Se a área é pequena, a tensão é grande. Aí vai jogar uma tensão muito grande no solo, corre risco dele, por exemplo, ter recalque e tal. Certo? Voltando aqui então. Vou apagar isso tudo. Já estou quase ficando bom com esses negócios de caneta aqui. Não na letra, mas na hora de trocar aqui as pontas. Enfim. Reservatório enterrado, então, gente. Como funciona ele? Aí eu tenho que sempre verificar ele vazio e cheio. Vamos começar com vazio. O que ocorre no reservatório enterrado, chamando a atenção aqui, vazio? Na tampa,
continua a mesma coisa. Eu tenho a carga aqui, a sobrecarga da laje, que é o peso próprio da tampa, o revestimento da tampa. E no caso de reservatório enterrado, pensa, ele pode estar enterrado dentro da garagem. O que eu deveria considerar, por exemplo? Um veículo aqui, ó. Um carro. De repente, de onde ele estiver enterrado, pode ter um caminhão passando sobre ele. Lá no FV, tem uma obra lá que o reservatório enterrado foi colocado no estacionamento. Não onde ficam as vagas, mas onde passam os veículos. Eventualmente, passa um caminhão lá para levar alguma coisa e passa em cima desse reservatório. A laje dele é, se não me engano, acho que era de 20 centímetros de espessura, a laje da tampa. Porque passa caminhão carregado, muito pesado. E se o cara não tivesse considerado esse caminhão? O primeiro caminhão que passasse lá ia cortar, quebrar a tampa. Então, cuidado com o reservatório enterrado onde você está colocando ele. Se você colocar ele em algum lugar que vai ter veículo, não esquece de colocar esse veículo aqui, ó, no seu cálculo. Senão corre risco de ter problema. Ok? Desculpa aí, tossi no microfone. Mas enfim. Então, sobrecarga na tampa é peso próprio, revestimento e eventualmente algum veículo ou outra coisa do tipo que estiver aqui. Igualzinho nas outras situações, de cima para baixo. Agora, o que ocorre nas paredes laterais? Se o reservatório está vazio, não tem água. Se não tem água, não tem a força triangular para fora. Mas quem é essa força triangular aqui para dentro? É o solo, ele está enterrado. Exato. Então esse aqui, ó, é o solo. E aí vocês estão lá cansados de fazer lá com Klinger, como é que calcula esse negócio aqui. Se não me engano, eu vou fazer aqui, eu acho que tem um KS vezes umas outras coisas aqui, tal, vezes H. Alguém lembra aí de cor essa equação? Não lembro mais. De cabeça aqui, eu poderia colar aqui no meu material, se alguém não lembrar. Alguém lembra aí? Deixa eu ver aqui, só um instante. Acho que eu tenho esse aqui. Opa. Não achei aqui não, olhando rapidamente aqui. Achei, ó. Deixa eu apagar isso que não é isso. Na verdade, ó. Vou pegar a borracha. Então, essa tensão do solo aqui essa tensão não, né? O carregamento no solo é Ka vezes o gama do solo vezes H. Certo? E o Ka varia em função dos parâmetros do solo, que é 1 menos seno de φ dividido por 1 menos 1 mais seno de φ. Preciso matar a saudade da geotecnia. Com isso eu descubro qual é, aqui calculo o carregamento do solo no reservatório. Então, na parede, com ele vazio, só tem força para dentro, é diferente do que a gente tinha visto até então. Quem está fazendo isso aqui é o solo. E no fundo, ele está vazio, é só a reação do terreno também, ó, daqui para cima, tá? Olhando de cima agora, pego o meu reservatório, imaginando lá uma caixa de papelão para visualizar isso, tiro a tampa da caixa de papelão e imagino ela enterrada no solo. O que acontece? Não tem água, só tem o que? O solo tentando fechar essa caixa. O solo faz um empuxo e tenta fechar. Então por isso que está nessa direção aqui, empuxo do solo. Então, essa é a situação do reservatório enterrado com ele vazio. É bem diferente do reservatório, por exemplo, elevado, igual a gente viu. Mas e a hora que eu encher isso de água? O que vai acontecer?
A hora que eu encher isso de água, então o reservatório enterrado cheio, ele vai trabalhar de forma diferente. Com ele cheio, enterrado, na tampa continua a mesma coisa. Agora, internamente, na parede, vai acontecer o que? Vai ter o empuxo aqui, ó, da água menos o empuxo da terra. Lembra que tem um solo aqui, ó, ele está enterrado. Então eu tenho que calcular isso aqui, igual a gente já fez, a carga do solo, e fazer a diferença. Carga da água menos carregamento do solo. Carregamento da água menos o carregamento do solo. Isso aqui vai ser a minha resultante na parede lateral do meu reservatório enterrado quando ele estiver cheio, quando estiver com água. E no fundo? No fundo, agora lembra, eu tenho água aqui. O que tem no fundo? Então, no fundo é a reação do terreno menos o peso da água. Vai me dar a resultante, normalmente nesse sentido aqui. Olhando de cima, peguei a caixa de papelão lá, tirei a tampa dela, reservatório enterrado, mas coloquei água lá dentro. Então eu vou ter a carga no sentido aí. Qual é? A diferença do empuxo da água menos o empuxo do solo. Eu vou ter uma resultante empurrando a minha parede para cá. Então, antes de pensar, calcular momento, calcular alguma coisa, eu tenho que entender isso aqui, ó. Qual é o comportamento do reservatório que eu estou calculando, se ele é elevado, se ele é apoiado, se ele é enterrado, se ele está cheio de água, se ele está vazio de água, não de água, né? Se ele está vazio, se ele está cheio. Poderia não ser água também. Pensa que você pode estar lá calculando um reservatório para acumular um outro líquido, sei lá, óleo, não sei, pensei em qualquer outra coisa aqui. Mas assim, em estruturas de edifícios, que é o que a gente está estudando, água, tá? E é isso que acontece com os reservatórios. Ok? Oi. Diga. Eu vou descobrir isso aí. Eu tenho que usar a unidade depois, mas eu vou descobrir isso aqui e provavelmente vou transformar, de alguma forma, vou transformar isso em kN por metro depois. Oi? Pode ser porque está chegando por outra forma aqui, ou pode ser porque eu esteja equivocado. Confesso que faz um tempo que eu não verifico isso à mão e eu não lembro se essa equação está certa. Eu abri um material aqui, meio que procurei aqui nas pressas e olhei rapidamente. Pode ser que eu esteja equivocado quanto a essa equação aqui, ó. Então vocês confiram depois, por favor. Aí um detalhe que eu vou chamar a atenção aqui agora, que é importante. Por quê? Pensa comigo. Por que eu estou verificando o reservatório cheio e vazio? Quando ele estiver vazio, vamos pensar só nas paredes aqui, ó. O solo, a gente acabou de ver, ele tende a empurrar a parede para dentro. Então, ainda pensando de forma bem simplificada, ele tende a, se eu pensar que a minha parede é alguma coisa assim, ó, simplificado ainda, tá, gente? A gente vai verificar isso depois. O que ele tende a fazer? Ele está fazendo uma força aqui, ó, triangular. Então ele vai tracionar, ele tende a tracionar essa parte aqui, isso aqui eu estou considerando engaste, ele tende a tracionar essa, desculpa, Ctrl Z não funciona na figurinha aqui não. Deixa eu pegar a borracha. Pegar a caneta novamente. Ó, se eu estou considerando que aqui é um engaste, a gente vai aprender a verificar isso aqui sem engaste, se é apoio simples, daqui a pouco. Vai acontecer mais ou menos isso aqui com essa carga. Não com esse diagrama exatamente isso, eu estou fazendo de forma bem simplificada ainda, mas é mais ou menos isso aqui. Até porque esse aqui é triangular, então o comportamento não é esse. Mas olha, eu vou tracionar essa parede, vou
vou tracionar essa região da parede aqui, e aqui então vai ser compressão. Aqui compressão, e aqui tração. Ou seja, ele traciona o lado interno da parede e comprime o lado externo. Como eu falei de forma simplificada isso, esse pensamento. Com ele vazio, com ele cheio, se a resultante que vale é essa aqui, o que acontece? Acontece o contrário. Ele vai tracionar aqui e comprimir aqui. Então, concorda que se você esvaziar o seu reservatório, se você tiver considerado ele como cheio, na hora que você esvaziar ele, a armadura que está lá posicionada pode não ser suficiente. Seu reservatório rompe. Ou o contrário, se você calculou ele só como cheio, se você calculou o seu reservatório somente como cheio, a hora que você esvaziar ele, você calculou só cheio. A hora que você esvaziar, você inverte o sentido das ações e a armadura que você colocou só para cheio não vai suportar os esforços quando ele estiver vazio. O que acontece? O reservatório rompe. Ele pode até não romper de estourar tudo, mas ele vai romper de ter fissura, de aí depois ele vai começar a vazar demais, você vai ter que reforçar ele, e não adianta, porque não tem armadura, ele vai romper e vai ficar ruim o resto da vida. Então tem que sempre considerar ele cheio ou vazio. Entendido isso? A importância de verificar cheio e vazio? Agora tem uma particularidade no reservatório enterrado, que é a seguinte. Quando você está construindo o seu reservatório, é bem comum e bem possível de você testar a estanqueidade do seu reservatório, ou seja, você vai encher ele e ver se ele está vazando antes de aterrar a lateral. Vamos pensar na lógica da construção? Olha só, o que você faz quando você constrói? Durante a construção de um reservatório elevado, você faz uma escavação mais larga. Aqui, ó, essa aqui é a linha de escavação. Você faz uma escavação mais larga. Por quê? Porque eu tenho que colocar forma. Lembra, eu vou concreto, isso é parede de concreto. Eu vou colocar forma na lateral aqui. Como que eu vou colocar forma se eu tiver escavado certinho? Depois, como é que eu tiro essa forma? Não dá. Então eu faço uma escavação mais larga do que o necessário, concreto o meu reservatório, e se você for uma pessoa esperta, o que você vai fazer? Antes de fechar isso aqui, depois que o seu concreto curou, você pode querer testar, vai vazar? Porque se vazar é mais fácil arrumar enquanto está aberto do que depois que fechar. Então você enche o seu reservatório antes de voltar com a terra. E se o seu cálculo foi esse aqui, ó, com ele cheio, a ação atuante aqui é uma. Com ele cheio enterrado. O empuxo da água menos o empuxo da terra. Se você testar ele cheio, sem enterrar, ele vai trabalhar como o quê? Como reservatório apoiado. Então, isso aqui é só o QA. Ele cheio, se você encher isso aqui, ali vai atuar quem? QA menos QS. Então, isso aqui, ó, é ele enterrado. É menor do que isso aqui, ó. Ou seja, mesmo o meu reservatório sendo enterrado, durante a construção, acontece de você testar ele sem enterrar. Então, depois que você enterrou, beleza, você vai botar solo aqui, vai colocar solo aqui, e aí vai atuar isso aqui. Mas antes de enterrar, quem atuou foi só isso, que é maior do que essa parcela. Então, se você considerou isso aqui, na hora que você for testar, você vai sujeitar o seu reservatório a um esforço maior do que ele foi projetado. E aí pode romper de novo. Ele vai, trinca, vai ficar vazando, vai dar problema. Entendido isso também ou não? Beleza, né? Então, resumindo, o ideal é você, quando for calcular um reservatório enterrado, se verificar ele vazio
e verificar ele como se fosse apoiado. Por quê? Porque apoiado, cheio, apoiado, porque ele cheio, apoiado é pior do que ele cheio, enterrado. Porque com ele cheio, enterrado, eu tenho a força do solo aqui, ó. Então faz isso. Quando for calcular reservatório enterrado, você calcula ele vazio, enterrado, e calcula ele cheio, apoiado, porque é uma situação pior do que ele cheio, enterrado. Concorda comigo? Então é melhor fazer o reservatório enterrado e verificar nessas duas situações. Lucas perguntou aqui, ó, se utilizar uma camada drenante do lado da parede do concreto ajudará a diminuir os esforços provenientes da terra? Se esse dreno funcionar, sim. Mas pensa, se eu tiver um nível de água aqui, ó. O nível de água está aqui. E é natural do terreno. Ah, eu vou colocar uma camada drenante aqui e tal para tirar essa água daqui. Ela vai ficar a vida inteira drenando água. Se a água é natural do terreno, eu não tem condição de eu fazer isso aqui o tempo todo. Então, assim, se eu conseguir tirar água permanentemente, ok. Se não, não vai fazer muita diferença não. Mas foi boa a sua pergunta para lembrar que além do solo eu posso ter nível d'água aqui e eu tenho que considerar esse nível d'água no cálculo aqui dos impulsos laterais também. Certo? E aqui só para chamar a atenção, as cargas extras, que eventualmente pode acontecer, que eu coloquei só essa, para a gente lembrar, mas ó, de novo, reservatório enterrado, o solo está aqui, ó, o caminhão passar aqui, era. Ou ainda, se eu tiver e pode acontecer, do meu reservatório ser enterrado assim, ó. Então o que eu tenho aqui ainda? Eu tenho uma camada de solo aqui ainda. Também tem que considerar essa camada aqui, se for esse caso. É comum assim, na verdade não é comum, acontece de ter isso aqui, mas não é tão comum não. O mais comum é isso aqui mesmo, enterrado aqui no nível do solo. E aí você lembrar de considerar o seu veículo, caminhão, carro comum, que tiver que passar por cima aí. Porque se esquecer pode romper o seu reservatório, certo?